Gravação iniciada. Bom, pessoal, retomando então nossa sessão aqui, adiantando o processo de amanhã, aproveitando que a gente tratou do assunto agora, a gente vai fazer agora o número 80, que é o da Jocar. É um tema até bem semelhante a esse que a gente discutiu extensivamente. Agora vocês vão ver que até parece, eu nem tinha olhado os processos assim em detalhes nesse ponto, mas a discussão se aproveita para esse processo aqui. Deixa eu só abrir e depois vocês abrem. Acho que já está na pauta. É só porque o interlaçamento aqui nesse processo entre a exclusão e o lançamento é bem direto, vocês vão ver. Bom, é um ato declaratório, já estou no relatório, é um ADE, está nas folhas 11, com efeito retroativo. O que aconteceu aqui na realidade? Se viu durante uma fiscalização que a contribuinte tinha um monte de depósitos bancários efetivamente incompatíveis com ser uma pessoa jurídica optante pelo Simples. Se fez uma fiscalização, quando se fez a fiscalização e se tributou a empresa, a Receita Bruta ultrapassou o limite do Simples. Então, se considerou essa omissão de receitas como receita da empresa e aí, na verdade, se excluiu ela com base nesse excesso de limite em relação ao estabelecido no artigo 2º da Lei de 123 de 2006. Aí eu vou dizer assim, as infrações imputadas teve a omissão de receita, por uma comprovação de origem de recurso feito na conta corrente, foi uma delas, e teve também uma segunda infração nesse auto de infração, que também é de omissão de receitas, mas é uma omissão de receitas com motivação diversa, que é saldo credor de CAT. Então aí se lançou IRPJ, CSLL, COPIS e COFINS e uma CPP, só que o que aconteceu? Esses lançamentos, eles estão num feito que não está apenso a esse, não. Esse feito 18.470.721.042. Eu já adianto que esse processo já foi julgado desfavoravelmente ao contribuinte, está em dívida ativa efetivamente. Então, toda essa questão de se o depósito foi comprovado ou se não foi, ele traz num recurso único, por isso que eu disse que a discussão é aproveitável aqui. Mas o que aconteceu? Se tratou o recurso nos dois processos. Já houve esse recurso tratado nesse processo de final de 2013 30, que é o do auto de infração, foi rejeitado, já está em dívida ativa o lançamento em si, e agora ele vem com o mesmo recurso, onde tem todos os assuntos também, nesse processo aqui que se controla o ADE, efetivamente. Então, na verdade, vocês vão ver aqui, a doutora de primeira instância, só se limitou também, como o doutor Lisandro fez no outro caso, e eu também farei aqui, as questões de exclusão, efetivamente, não falou de matérias afetas ao auto de infração, efetivamente. Aqui é o acordo da RJ, aqui tem a fundamentação do contribuinte, vocês vão ver. Ele nega a diligência, mas ele não entra nessa seara em si. E é o que eu farei aqui também. Vou me limitar efetivamente. O que eu vou trazer é o seguinte: como vocês veem que a fundamentação da exclusão é vinculada à omissão de receitas, eu reproduzi aqui o teor do voto vencedor lá, que já está não tem mais nem mais exceção, não tem mais litígio nenhum sobre isso, para simplesmente dizer para ele, olha, a motivação do ADE baseada na omissão de receitas está perfeita, com base na apreciação e nos fundamentos do voto lá da omissão que eu trago aqui. Por isso que o voto ficou tão grande, você vê que tem umas 10 páginas aí onde se enfrentou todas as alegações dele relativas à omissão de receitas que gerou ao auto de infração, inclusive o saldo credor de caixa. Foi todo enfrentado no outro processo. O que eu vou enfrentar aqui? Isso aqui é importante. Ele vem com uma argumentação que é a seguinte: olha, a lei complementar posterior da 123, que é de 139, eu acho que, ela estabeleceu como hipótese de exclusão, efetivamente, não entregar o livro caixa, efetivamente. Então, você teria que ter me excluído de ofício, com base nessa lei posterior. Por quê? Porque ele não quer pagar a omissão de receitas como ele quer pagar a omissão de receitas como se fosse presumido. Efetivamente. Quer dizer, olha, esse que você me tributou como eu seja simples, com omissão de receita, não é. Você tem que me tributar como lucro presumido em si, porque efetivamente ele saiu do simples e foi tributado normalmente lá. Então ele quer uma exclusão retroativa que não foi feita, com base na 139, para que se mudasse o lançamento em si, para fins dele não ser tributado como foi, mas sim segundo o lucro presumido. Essa é a argumentação dele, efetivamente. A 123 era vigente na data do partilhador, efetivamente. Eu digo que, na verdade,
a hipótese foi verificada, né, a receita acima do valor, mas ele tenta fazer isso efetivamente. E aí tenta citar não só isso, né, ele diz, olha, eu não tinha o livro caixa, você me excluiu com base nisso, o que não é verdade. A motivação da exclusão é o excesso de limite gerado pela omissão de receita. Aí ele tenta vir com algumas coisas que foram constatadas que ele não tinha livro caixa e tal, para dizer, olha, você deveria ter me excluído naquele momento, a partir do mês seguinte, porque a questão é do prazo também. Ele quer que seja no mês seguinte excluído para poder ser presumido no mês seguinte, e aí o auto fica todo presumido, ou a tributação em si fica todo presumido. É o argumento dele aqui, efetivamente. Então, esse é atinente à exclusão, eu vou tratar disso também, e vou falar um pouco da presunção aqui, mas mais porque, na verdade, a motivação da exclusão é vinculada à presunção que gerou a omissão de receita. Então, eu vou direto para o voto, que eu acho que eu já relatei o que é, basicamente. O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, efeitos a partir de 1 de 2008, decorrente da concessão que ele, durante o ano calendário de 2009, teve uma receita bruta no valor de 11.254.000, que ultrapassou o limite. Ele foi cientificado da decisão da BRJ em 16 de 8 de 2016 e protocolizou em 9 de 9 recurso voluntário. Aí eu vou começar aqui. Para fins de eliminação da lite, eu digo que o excesso em relação ao limite legalmente estabelecido para o Simples foi o restante de omissão de receitas, através de lançamentos formalizados e controlados em feito próprio, esse feito aqui, esse 721042, que é o lançamento dos autos de infração. Ali estabeleceu-se um contraditório específico no âmbito daquele processo, que já transitou em julgado administrativamente, com os débitos, inclusive, já tendo sido objeto de extinção de dívida ativa. Aí, em linha com tal constatação, que eu acho que esses contraditórios realmente não se comunicam, acho que a gente é unânime nisso, já até votou um que a gente até separou o contraditório agora há pouco, né? O contraditório está exercido no predecente feito de litígio, limita-se a legalidade da exclusão efetuada. Então, na verdade, aí vocês vão ver que é exatamente o caso que o doutor Dizano relatou também. Eu separei aqui nesse item 10 do voto os itens que são de ADE e os itens que não são de ADE do recurso. Então, no 2A, a nulidade do ADE, sem dúvida, eu vou enfrentar aqui. O 2B, ele entra com essa argumentação que ele tinha irregularidade contábil, não emitiu nota fiscal, e ele começa a dizer que como ele fazia um contrato de comissão, ele não podia se enquadrar no Simples. Para quê? Para dizer, olha, você tinha que ter me excluído de ofício e não me tributado da forma que tributou. Tinha que ter sido tributado no presumido decorrente da exclusão em si. Então, ele diz, olha, teria que ter tido uma exclusão que não foi essa do ADE, mas sim uma exclusão de ofício anterior. Efetivamente, eu também vou enfrentar isso aqui, para dizer que a exclusão foi corretamente feita com a legislação em vigor, evidentemente que não cabia exclusão de ofício. Aí o meu item 11 em si que eu listei, são todos os itens que ele, no mesma peça recursal, você vê, são até itens de continuação dos anteriores. Fala dos lançamentos, olha, unidade do lançamento, pré-notificação, verdade material sobre a atividade da empresa e a movimentação bancária, se está assim, surgindo contra a presunção, prova e origem dos créditos, improcedência das acusações fiscais, erros de cálculo e ajustes de base de cálculo dos lançamentos, ajustes a ser feitos na base de cálculo lançados de ofício, tributações e reflexos, não cabimento da CPP, tudo que foi lançado também, e incidentes de juros sobre a multa de ofício. Então, esses itens todos, eu não vou me manifestar sobre eles, estão no recurso aí, mas são que. E vocês vão ver que eu vou reproduzir aqui o voto vencedor do outro processo, foram todos abrangidos, né, no corpo do outro voto que foi o vencedor lá no outro colegiado. Quanto à nulidade, efetivamente, eu esclareço que o ADE não se baseou nas irregularidades contábeis e fiscais que ele apontou, que ele disse que teria que ser excluído de ofício, efetivamente, mas tinha falado da receita bruta ultrapassada. Se vocês quiserem olhar o ADE, vocês vão ver que a motivação do ADE é a receita bruta em excesso ao limite estabelecido, efetivamente. O acórdão recorrido, eu elucidarei em linha com a conversação super, ele até aponta isso bem claro, o recorrido, eu achei uma fundamentação boa e reproduzir aqui. Ele diz o seguinte, olha, relativamente aos livros contábeis, as irregularidades apontadas pela auditora fiscal não tornam a instituição emprestável. Ademais, os livros foram utilizados para fins de tributação, com a identificação de lançamentos que embasaram os autos de infração, pelo que não poderia ocorrer a exclusão por esse motivo. Então, ou seja, a auditora diz o seguinte, olha, realmente se não tem a nota fiscal, houve a omissão, mas os livros são bons, então com isso ele nem arbitrou o lucro, efetivamente, também exclusão com base em irregularidade fiscal não foi o que ocorreu nos autos aqui. E aí, esse outro que eu grifei aqui é a questão de que, olha, as notas fiscais
são um fato grave, mas a auditora entendeu que a petição de receita para notas fiscais seria fator impeditivo, porque a exclusão seria corretamente também não se deu por esse motivo. Então, essa não foi por falta de documentação contábil fiscal, que é aquela hipótese que até consta da 123 também, mas pelo excesso de receita em si. Quanto à tributação por comprovação de origem dos depósitos bancários, eu faço a minha fundamentação normalmente, que eu trago sempre, é que tem que ser correspondência individualizada, que o ônus é do contribuinte em si, é basicamente teórico. Trago aqui uma citação do Bulhões Pedreiras da inversão do ônus da prova em si. Aí eu digo que eu sou bastante restritivo com relação a isso, a coincidência de datas e valores, efetivamente, que deveria ser, mas isso é mais um arcabouço teórico que eu trago efetivamente. Então, vamos lá. Acho que dá para ir para o item K, que é a aplicação da presunção que deu origem à exclusão no caso em questão. O que ele trouxe de elementos de prova? Eu até grifei sublinhado no item K. Contratos de consignação, ou seja, só trouxe os contratos, estão nas folhas 329 a 528. Não tem nenhuma correspondência entre os contratos e os valores depositados efetivamente. Trouxe uma planilha que está nas folhas 529 e 547, sem qualquer documentação comprobatória adicional. Então, eu acho que não há como dizer que houve comprovação de origem desses créditos efetivamente. Então, eu acho que foi correta a tributação de omissão de receitas em si, que assim, com essas receitas omitidas, se constatou essa relação ao limite aplicável. Aí eu trago agora aqui no 14.2, vocês vão ver toda essa questão daqueles itenzinhos que eu citei no 11, que eu não abrangeria no meu voto aqui, estão todos abrangidos aqui nesse trecho grande aqui, para mostrar que não houve nenhum item do recurso contribuinte que ficou sem enfrentamento. Parte foi enfrentada no processo do auto de infração e parte enfrentada agora aqui. A parte que não foi enfrentada lá, ou seja, não houve nenhuma parte do recurso que não foi objeto de apreciação pela Receita Federal ou pela autoridade julgadora posteriormente, efetivamente. Então, na verdade, eu concluí que foi correta a imputação da omissão de receitas, então houve um oferimento de receitas em excesso ao limite da 123, então concluí pela legalidade do ADE. Os 15 e 16 são aquela tese que ele tentou trazer de retroatividade da Lei Complementar 139 de 2011. Eu digo que ela não é retroativa, porque a Lei Complementar 123 é o diploma vigente da condição de geradores em questão, porque, na verdade, o mesmo dispositivo de retroatividade aqui, eu entendo que eu não sei se até se isso é unânime aqui, não, que a exclusão da sistemática do Simples não é uma aplicação de penalidade em si, e muito menos quando eu estou tratando de uma exclusão que ele queria fazer uma aplicação retroativa para antecipar os efeitos da exclusão a fim de ser tributado pelo presumido. Eu acho que esse tipo de retroatividade, nem a exclusão, seria muito mais uma exclusão com esses fins, efetivamente, do contribuinte. Aí eu vou, depois no 16, o enfrentamento é da questão mediante contrato de comissão mercantil. O que acontece? Existe uma solução do consultor da COSIT que se enfrentou como é que esse pessoal que vendia veículos em consignação tributava efetivamente, né? Se era pelo spread, efetivamente, se não. E aí ele usa isso para tentar a seguinte tese: olha, eu não sou meu contrato de consignação não é um contrato estimatório, é um contrato de comissão, efetivamente. Então, na verdade, sendo um contrato de comissão, eu não podia adotar o Simples Nacional, então você deveria ter me excluído, efetivamente, a exclusão que ele quer que opera em fevereiro de 2009 para tributar pelo presumido o que foi objeto de omissão de receitas, efetivamente. Então, o que eu trago aqui é a solução de consulta, vocês vão ver o seguinte, que na solução de consulta não é isso que se diz. Se diz, até se admite, olha só, que seja por comissão ou por contrato estimatório, que é o que eles chamam do outro tipo de contrato de comissão ou contrato estimatório, em nenhum dos dois casos se construir, está em ementa bem grifada aí, não se constitui em intermediação de negócio, só que a atividade não é vedada pelo Simples Nacional. Ou seja, de certa forma, ele deturpa um pouco a solução de consulta para tentar forçar o entendimento que, olha, como era um contrato de comissão e não um contrato estimatório, eu teria que ter sido excluído do Simples. Não é isso que a solução de consulta diz, e nem é isso que a autoridade julgadora de licença quis dizer. O que ela quis dizer foi isso: olha, o ato COSIT diz o seguinte: sendo comissão ou estimatório, você poderia optar pelo Simples assim. Eu também, então, acho que, na verdade, não existia vedação para ele optar pelo Simples Nacional, conforme ele tenta argumentar para forçar a exclusão a partir de fevereiro, efetivamente. E também a outra coisa que eu rejeito aqui é que eu acho que esse até é interpretativo, e ele está interpretando a Lei Complementar 123, obviamente. Então, ele poderia muito bem
e para o fato gerador em questão, ainda que tenha editado depois, que ele diz que a solução de consulta de 2011 não poderia se aplicar aos meus fatiadores de 2009, aqui efetivamente lançados. Então, acho que é interpretativo da Lei Complementar 123 é passiva essa aplicação dessa solução de consulta aqui, que eu até me alinho, eu só rebato aqui essa questão de a solução de consulta não podia se aplicar porque foi editada depois, efetivamente. Então, aqui também se entende que a revenda de veículos em consignação mediante contrato de comissão, visto que realizado em nome próprio, porque o fundamento dessa solução de consulta do COSIT é isso, é que, na verdade, mesmo com o contrato de comissão, essas lojas de consignação, elas fazem a transação em nome próprio, né? Ela, não, na verdade, não tem uma transação entre comprador e vendedor em si. Quem está no meio como parte da transação, ou seja, é o consignante aí no caso, o consignatário. Aí, ou seja, então, na verdade, não se confunde com a atividade de intermediação de negócio. Então, eu acho que também não há vedação, que é outra que ele tenta vedação. Aí eu trago aqui a solução de consulta em si, que diz, olha, isso porque nesse caso o comissário age em seu próprio nome, embora a conta do comitente, ademais o comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas envolvidas no contrato, é óbvio, efetivamente, sem que esta tenha ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se comentar ceder seus direitos a qualquer parte. Então, essa questão do contrato em comissão impediu, sim, por ser intermediação de negócios, eu rejeito também essa hipótese. Com isso, eu opino pela legalidade do ADE, rejeito essa questão de ter sido excluído de ofício por força dessas outras irregularidades que ele faz aqui com base na retroatividade da nova lei 139, a partir de fevereiro que ele queria efetivamente. Então, na verdade, eu nego o provimento ao recurso voluntário e mantendo o destate em qual nos efeitos do ADE, ou seja, retroagindo, e são integralmente consistentes com lançamentos que só foram efetuados no âmbito desse outro processo e foram mantidos lá pelo outro colegiado. Acho que foi a 1402 que manteve o lançamento lá acho que foi, efetivamente. Eu trago outro, deixa eu ver aqui em cima, acho que é 1402. Mas tá aí, esse trecho aí é todo do acordo da 1402, é isso mesmo, 1402-3283. Mas então tem algumas semelhanças, mas é um processo em que não há dúvida que o auto de infração já foi apreciado e julgado, mas também tem é exatamente igual. Ele, no cabeçalho, cita os dois processos, o recurso faz itens de um e itens de outro, mas você vê se julgou o recurso nos dois, se expurgou lá os itens daqui e eu estou expurgando aqui os itens de lá. Efetivamente é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer. Não, tá tranquilo. Como você limitou a lide, presidente, não seria o caso de citar o conhecimento parcial? Eu acho que sim, acho que também. Acho que nem o que a gente discutiu, sim. Eu acho melhor até adaptar o dispositivo anterior e conhecer parcialmente para quanto a parte conhecida, efetivamente, negar para o. Eu vou nesse item 22 aqui, da presente lei, então, eu vou, em vez de botar limitando a presente lei, vou botar assim, conhecer parcialmente, relativamente. Eu vou trocar esse limitando a presente lei, vou botar conhecer parcialmente, exclusivamente quanto aos temas específicos ao presentes feitos, atinentes ao ADE, e aí quanto ao mérito, não, na verdade, assim, afastando a nulidade arguída, e na parte conhecida quanto ao mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Na parte conhecida, afastando a nulidade arguída, e quanto ao mérito, negar provimento ao recurso. É isso. Então, é conhecer parcialmente quanto só as matérias do Simples Nacional, da exclusão do Simples Nacional, para quanto a matéria conhecida, afastando a nulidade do ADE, e no mérito, por negar provimento ao recurso. Acho que é isso. Eu vou pegar o dispositivo anterior e só vou botar a questão da nulidade aqui, talvez explicitar, passar a nulidade, e o resto a gente deixa igual ao outro, até para ficar equânime, os dois. Tá perfeito. Uhum. Posso votar? Podemos votar? Podemos. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Então, pessoal, o resultado desse item 80, que é o último de hoje, que acho que depois a gente vai parar, conhecer parcialmente do recurso, exclusivamente quanto às matérias de exclusão do Simples Nacional, para quanto a
a matéria conhecida, afastar a nulidade do ADE e negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, a gente para por aqui, pessoal. A gente já mais retoma do 81, e aí eu confirmo, doutora Mortânia, eu confirmo depois se a senhora vai funcionar amanhã ou se a doutora Bianca. Patrícia, obrigado. Aí acho que pode parar a gravação. Ok, presidente.